Então, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai dar a abertura para mais um episódio da Comunidade Donzelas. E hoje esse episódio em especial, Simone, ele veio de um depoimento. E eu quero trazer isso aqui porque qualquer uma que estiver escutando, né, ou estiver no nosso grupo, fique muito à vontade para compartilhar conosco esses depoimentos de uma forma privada, como eu recebi, ou se sentir à vontade nos comentários dos nossos vídeos aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais. Mas esse depoimento, ele mexeu muito comigo e ele me trouxe para um lugar que eu volto com muita frequência. Então, hoje o nosso episódio vai falar, recebi um Vale Night com o marido, mas eu não sei o que fazer com ele. Então, não sei se é o caso de vocês, ou até mesmo a Simone já passou por isso, isso me acontece com muita frequência, mesmo eu, recebendo muita informação, buscando muito estudo sobre essa questão do relacionamento, né? É um exercício diário que eu faço comigo, com o meu corpo, para que eu possa também compartilhar isso dentro do meu relacionamento. Mas fato da vida, que relacionamentos que têm muito tempo, e aí a gente pode falar que a partir de 5 anos já é considerado muito tempo com a média de hoje, a gente se torna tão próximo, mas ao mesmo tempo a gente não tem intimidade. Então, a gente percebe que quando a gente está sozinho ou no momento de privacidade, sem os filhos, né, seja em casa ou até mesmo saindo, a gente não sabe como aproveitar esse momento, a gente não sabe como trocar intimidades ou até mesmo dar aquela pitadinha de ousadia que eu gosto muito de treinar o meu cérebro e o meu corpo. E aí, Simone, antes de eu trazer essa análise desse depoimento, eu queria te escutar. Como que você, Simone, com a experiência do teu relacionamento, né? Você identificou, quando que bateu esse depoimento para você? Porque quando a gente recebe esse depoimento, nada mais é do que um espelho daquilo que a gente está vivendo ou daquilo que a gente já viveu. Então, me conta um pouquinho como que isso soou aí para você. Bom, Cris, obviamente que eu me identifiquei muito com aquele depoimento, porque durante o meu casamento, eu também vivi, né, essas questões aí que a gente vai falar hoje aqui. E o que que eu percebi e qual foi a reflexão que eu fiz, né? Quando a gente começa ali o nosso relacionamento, é como se a gente tivesse uma fogueira, né? Essa fogueira, ela tá acesa, ela tá vibrando, né? Ela tá inteira. E parece que com o passar do tempo, essa fogueira, ela vai diminuindo, né? E quando eu falo do fogo, é de tudo, é sobre intimidade, é sobre proximidade, é sobre, né, a questão da intimidade, de tudo que está envolvido ali no relacionamento. Parece que a gente vai deixando aquilo se apagar. E hoje eu percebo que muito era sobre mim no meu casamento, que isso também aconteceu, porque o meu ex-marido, ele era muito empolgado com essas coisas, sabe? De sair, de fazer coisas diferentes, de fazer coisas para o casal. Mas eu acho que a mulher, ela entra muito nesse lugar com muita facilidade de se deixar levar mais pela rotina, pelas obrigações, daí tem os filhos. Eu acho que a gente tem um senso de responsabilidade diferente entre homem e mulher, né? Eu acho que o homem, ele é mais, ele lida melhor com essas coisas. E a gente fica muito presa, assim, muitas vezes, né, nessas caixinhas, assim, de, ai, que agora eu sou mãe, e esse aqui é meu papel fundamental, e, né, e agora tenho o papel profissional. Então, eu acho que, nesse aspecto, então, eu puxo a responsabilidade para mim, sabe, Cris? Pelo menos, assim, no meu casamento, eu puxei para mim, porque eu sei que eu falhei como mulher, muitas vezes, nesse sentido. Eu aprendi algo que eu gosto de trazer, porque para mim fez muito sentido, que eu aprendi com um mentor que eu tenho, que ele sempre fala assim, ó, que ele fala para a mulher dele, eu te amo até amanhã, eu te amo até amanhã. Porque ele disse que, assim, ó, ele acredita muito que a gente precisa reconquistar a pessoa que está do nosso lado todos os dias. E ele trouxe um conceito para explicar isso, Cris, que ele fala sobre motivo e objetivo. Então, assim, ó, quando a gente casou, eu e o meu marido, a gente tinha um motivo para ter casado. E nós tínhamos os nossos objetivos naquele casamento. Só que quando aquele motivo se realizou, ele deixou de existir. Então, a gente precisa buscar outro motivo. E esses motivos, eles vão
eles vão se modificando ao longo do tempo. Então, talvez hoje você tenha um motivo, imagina assim, você tem um motivo para estar casada com o teu marido. Só que talvez esse motivo, amanhã ele não faça mais sentido, se você vai ter que procurar outro motivo para estar casada com ele, porque se acabar o motivo completamente, por que a gente vai estar naquela relação, né? E os objetivos enquanto casal também. Então, para pensar que legal que é isso, né? Porque se a gente está renovando os nossos motivos, aí eu acho que a gente está alimentando sempre aquela chama, né? Do casamento, do amor, da intimidade, da cumplicidade, porque eu estou renovando isso sempre. Se ao longo do tempo eu não faço nada quanto a isso, eu acho que isso vai acabando, né? E você falou do Vale Night, né? Eu tenho uma amiga, Cris, que ela já tem filhos, assim, a filha dela acho que tem já 17, ou ela tem um filhinho de 12, e ela e o marido, eles sempre saem assim, ó, Dia dos Namorados, eles vão para um motel. E eles estão casados há muito tempo, assim, deve ser pelo menos uns 20 anos. E eu acho isso muito legal, porque é raro a gente ver. E eles alimentam isso neles, assim, sabe? Eles mantêm viva aquela coisa. Ela é muito bonita, ela se cuida, sabe? Ela tá sempre indo no cabeleireiro, ela compra roupas bonitas. Eu acho que tudo isso, né? Tudo é elemento que vai compondo todas essas questões, né? Então, assim, só para não me estender muito aqui nessa primeira fala, mas para mim é isso, sabe, Cris? É, exatamente como você falou. Tem uma série de possibilidades a gente conduzir isso. Tem muito sobre personalidade, né, do casal. Tem a personalidade individual, mas tem a personalidade do casal, né? Tem casais que gostam dessa rotina de sair, né? E o sair nem sempre é para jantar fora, é realmente casais que têm a prática de Uhum, sair para balada ou fazer uma viagem juntos, sozinhos, sem os filhos. Então, assim, depende muito da personalidade do casal, né? Isso a gente vai construindo ao longo do tempo e é legal que a gente possa ir trazendo novidades e experiências para o casal, né? E aí, de novo, uma coisa que sempre quando a gente traz esse tema, as pessoas que condicionam somente a cama. E aí eu volto a dizer, né? Não, a cama ela é uma boa consequência se tudo isso aqui fora na rotina estiver funcionando. Então, quando eu digo trazer novas experiências, se você é um casal que não está acostumado a colocar na sua agenda, né, nas datas comemorativas ou até mesmo na sua rotina essa intimidade, eu sugiro que você comece a colocar na sua agenda e que seja ao final de semana ou um dia da semana, que seja ambos, né, para os dois de fácil acesso, uma quinta-feira ou um sábado pela manhã, um café diferenciado, um vai buscar o outro no trabalho ou um outro reserva algum lugar para que você possa ir para olhar no olho, para você poder, né, pensar no que está dando certo e naquilo que vocês gostariam de realizar. Então, assim, a gente tem casais que têm isso com muita facilidade, mas eu não acredito que seja só a saída noturna que vai fazer essa diferença, né? Por que não uhum. uma saída, né, durante o dia, só vocês dois? E aí isso é uma iniciativa de ambos os lados. A gente precisa trazer essa conversa, né? E que momento que a gente está olhando para a gente, né? Fora de casa, ou até mesmo sem os filhos, sem a preocupação, né, da gestão da casa. E quando a gente tem essa dificuldade de falar, Simone, porque também tem isso, né? Ai, Cris, eu vejo vários casais, vários amigos, mas quando chega na minha vez eu não consigo trazer isso à tona, né? No nosso depoimento aqui da nossa amiga da comunidade, ela fala muito sobre isso, né? Ela diz, eu posso dizer que eu não sou nada criativa, né? Então, assim, quando a gente realmente não consegue, mesmo olhando os demais, e eu até pediria esse cuidado para não haver essa comparação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para nós, né? Para a gente mesmo, para dentro. Então, o que eu sugiro? A boa e velha caixinha mesmo, física, tá? Que a gente compra em papelaria. E aí você pode dar o tamanho que você quiser. Tem a caixinha bem pequenininha, que eu gosto, fácil de guardar, mas tem a caixa maior, né? E aí vai de acordo com a sua evolução, que é a velha e boa caixinha da intimidade. E essa caixinha da intimidade, ela não é para o casal, ela é para você.
E por que que eu gosto de falar da velha e boa caixinha da intimidade? Porque quando, né, para quem tem 40 anos, como é o nosso caso aqui, 40 a mais, quando a gente era criança ou quando a gente era adolescente, algumas coisas a gente foi percebendo e foi trazendo com as mães da gente, né? Mas outras a gente foi perdendo e em função da tecnologia muita coisa se perde, né? Então assim, a boa e velha caixinha de boas lembranças ou daquilo que faz você feliz, ela precisa continuar. E aí ela não pode ser digital, ela tem que ser física, tá? Porque o tato é importante, você pegar, você organizar. Então, com fotos, como você recortes de revistas, as revistas ainda existem, né? E se não existem, a gente pode fazer impressão, se a gente quiser, objetos, né, que simbolizam essa questão de boas lembranças. Isso a gente fazia quando era criança, né? A gente guardava papel de carta, a gente guardava lembrancinha, a gente guardava perfume, a gente guardava até eu não sei você, mas eu namorei por cartas lá atrás. O diário, Era né? A gente fazia aqueles o diários que guardava diário, papel de bala, nossa. exato. A A gente pessoa estava me deu, né? alimentando, né, Cris, A a nossa gente fantasia. alimentava, como a gente já falou nos episódios anteriores, fantasia e criatividade. Isso, inclusive, é um exercício lá do 21 dias de prazer. Então, só que na fase adulta a gente vai anulando isso. Então, eu convido as nossas donzelas que estão assistindo esse episódio que elas possam criar a sua caixinha da intimidade. Eu já daria o nome de caixinha da intimidade porque é algo adulto. E nessa caixinha da intimidade, Simone, pode o que você quiser, porque é sua intimidade, não é do casal, né? É ali que você vai trabalhar a sua imaginação, a sua fantasia, seja através de uma foto que você viu. Ontem mesmo eu estava buscando algumas imagens no Pinterest, aleatoriamente, né? E o meu Pinterest, ele está muito voltado para isso que a gente está trazendo aqui. E aí apareceu uma imagem que eu gosto muito, que já tinha aparecido outras vezes, que é só a perna da mulher, as duas pernas, e na pontinha do salto dela tem a calcinha. Isso, para mim, tem uma simbologia muito forte. Não aparece o rosto da pessoa, não aparece o corpo dessa mulher, mas ela tem uma simbologia de ousadia muito forte. Na hora, eu já printei essa foto, porque eu tenho ela na pastinha do Pinterest, e eu trouxe para uma pasta que eu faço impressões. Porque isso é importante a gente trabalhar nossa imaginação para que a gente possa aplicar na hora do nosso relacionamento ou da nossa intimidade. Mas a gente constrói isso antes. O que normalmente nós mulheres realizamos? A gente fica olhando aqui no celular várias coisas, amigas, influenciadoras, que legal, que legal, que legal. E aí a gente só vai absorvendo aquela informação imediata, mas a gente não faz nada com ela. A gente não constrói, a gente não escreve uma carta, a gente não procura imagens que tenham a ver com a nossa intimidade. E aí o que acontece? Essa fantasia ela não se realiza. Quando eu estou com o meu parceiro e que eu tenho uma possibilidade de intimidade de um tempo de qualidade, eu faço como essa nossa donzela nos disse. Cris, a gente praticamente ficou se olhando ali, meio que tipo estranho. Cri, 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 o que eu faço agora? Porque você não trabalhou a sua intimidade, a sua fantasia, a sua criatividade. Você ficou, na verdade, se comparando. O cérebro ele não associa nada com nada, porque você não gerou sensações. Quando eu vejo, por exemplo, tá? Uma imagem como essa que eu trouxe para você agora do Pinterest, e eu não gero nenhuma sensação no meu corpo, por exemplo, eu olhei, gostei, mas eu não associei a nenhuma sensação, eu não exercitei com os sentidos, né? Eu não hidratei o corpo na hora, depois que eu vi essa foto, eu não tomei algo que eu gosto, eu não escutei uma música, eu não gerei uma memória sensorial. Bingo. O cérebro, para ele, é só mais uma imagem. Se eu quero refletir essa imagem na hora da relação, ou até mesmo para me ajudar em outra situação, eu preciso gerar uma memória sensorial. Então, por isso que muitas vezes, como essa donzela trouxe para nós, a gente recebe uma grande oportunidade de estar sozinha, ou o Vale Night, como a gente gosta de chamar, mas se a gente está com a nossa caixinha da intimidade vazia ou inexistente, é nada do nada, entendeu? A gente já falou, né, Cris, aqui também sobre referência e repertório, né? Isso que você está falando é a gente criar repertório também, né? O repertório é sobre isso também, sobre
as referências que a gente tem, o que que a gente está ouvindo, o que que a gente está vendo e o que que a gente está sentindo. Porque se eu vou buscar, igual você falou, né? A gente aqui naquele desafio que a gente fez, a gente trabalhou isso muito em os vários sentidos, porque se eu estou vendo aquela imagem e daí daqui a pouco eu lembro de uma música, ou então eu vou buscar essa referência ouvindo uma música, né? Ou eu estou lendo um livro que tem uma história mais picante, por exemplo. Tudo isso vai criando essas sensações que você está trazendo, né, Cris? Porque senão a gente fica naquele piloto automático, né? De, eu só estou vendo, mas daí entrou por aqui, saiu por aqui, passou batido. E eu acredito que, como ela trouxe ali no depoimento, que ela falou que não sabia o que fazer, eu acho que é ok, é normal com o tempo, né? A gente acaba se desconectando um pouco disso, então eu acho que a gente precisa resgatar, né? O começo, por exemplo, essa caixinha que você falou, o que que eu gosto, né? Às vezes não precisa nem sair. Às vezes você deitar ali com a pessoa na varanda, no sofá, sentar numa pracinha e você olhar para o teu parceiro, né? Olho no olho, só pegar na mão, né? Resgatar esse contato também, né, Cris? A gente não está nem falando de coisas, de fazer coisas grandiosas aqui, mas é começar pelo simples, né? Então, como ela falou assim, que ela não tem criatividade, são esses pequenos elementos que eu acho que a gente precisa ir trazendo, né? E se acostumando de novo com eles, porque talvez um dia aquilo já aconteceu, né? E daí se perdeu no caminho, rotina, filhos, como ela colocou, então agora precisa ir resgatando. E como você disse, cada pessoa é diferente, né, Cris? Às vezes, assim, não adianta eu querer olhar para aquilo que a Cris faz, então a Cris faz X, Y, Z, agora eu vou trazer aqui para minha e vai dar certo, porque não vai também, né? A gente precisa ter esse senso de saber, assim, o que que combina comigo e com o meu parceiro, com o nosso momento de casal também, mas ir buscando elementos, né? Porque eu acho que isso realmente faz bastante diferença. E eu acho que a gente precisa começar pelo simples, né, Cris? Então, assim, ó, se eu ainda não consigo, por exemplo, ter um momento de fazer uma surpresa, por exemplo, de ir passar um final de semana num hotel, tomar um banho de banheira, fazer uma coisa assim, então comece pelo simples, vai dar uma voltinha, vai dar uma caminhada, pega na mão, né? A gente vê tantos casais que eles nem andam de mãos dadas, né, Cris? Muitos. Os dois estão ali, né? E para mim, Cris, andar de mãos dadas sempre foi um símbolo muito forte. Engraçado isso, né? Porque eu e o meu ex-marido, mesmo quando a gente estava assim em momentos difíceis ou até no final assim do casamento, a gente sempre andava de mão dada, porque para mim sempre foi um símbolo muito forte de cumplicidade, de aquela coisa de casal. Quando a gente começa a conhecer alguém, não sei como é que foi para ti, mas assim, ó, a gente não sai logo de mão dada com a pessoa, né? Quando você está Não, conhecendo, não, não. só vai pegar na mão da pessoa e sair com ela por aí depois que você já está mais segura ali, né? Que você realmente sabe, não, eu quero realmente dar sequência aqui, né? Em conhecer essa pessoa. Então, são símbolos, né? Para mim, mãos dadas é um símbolo muito forte. Então, eu acho que tá no simples, sabe? Essa questão de a gente começar a criar um repertório melhor para a gente. E um outro ponto que ela trouxe aqui, Simone, que acho que é legal a gente só comentar, ela traz o seguinte, né, essa donzela, ela disse que ela percebeu que ela ainda tem vergonha, né, de trazer algumas intimidades com o marido, e aqui a gente traz um momento de culpa, né, a gente acaba de novo se comparando com as nossas mulheres, né, a gente entra num lugar de culpa, porque não fomos educadas a falar, ou muito menos ter prazer, né? Pouco essa semana a gente ainda trouxe ali viu uma reportagem de que agora, após 30 anos, começa a se estudar sobre a anatomia do clitóris, né? Então, tu vê, é muito recente tudo isso para nós. Então, quando a gente também não trabalha a criatividade, a nossa fantasia, o que a gente trabalha? A nossa culpa e o nosso julgamento. Isso é fato. E não significa que a gente não vai se colocar sempre num lugar de dúvida.
Mas o que eu quero dizer? E ela traz um ponto muito importante aqui. E ela diz assim, ó, e parece mentira, Cris, mas eu faço 4 anos que eu vivo esse processo terapêutico de autoconhecimento. Ela vem na busca, né? De autoconhecimento, né? Mas do prazer, ela chegando agora. Então, é importante a gente também falar sobre isso. Muitas mulheres, por anos, e isso é legal a gente trazer, que as mulheres estão buscando essa ajuda terapêutica de autoconhecimento, mas pouquíssimas, né? E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu convivo com muitas terapeutas e psicólogas, pouquíssimas se permitem entrar na parte da sexualidade e do prazer. Quando a profissional tenta trazer para esse lado, ela já para, ou ela já foge, ou ela desmarca, né? Então, assim, é muito importante a gente trazer esse ponto. Você pode ficar anos fazendo um processo de terapia que vai lhe ajudar em vários setores, mas se você não olhar para a parte da sexualidade e do prazer, aí você vai travar mesmo. E aí ela traz esse ponto, né? Há 4 anos eu lido, porém agora eu começo a olhar. E por que ela está dizendo agora? Por causa desses exercícios práticos que a gente vem trazendo. Porque a gente pode trazer várias referências bibliográficas, vários estudos, que é importante, né, o embasamento. Mas quando a gente traz para a prática, e isso é de cada uma, né, é um convite que a gente está fazendo ali para cada uma delas, você dizer assim, eu acho que aqui eu posso dar um passinho a mais. Aqui eu acho que eu posso dar um passinho a mais. E aí você vai abrindo mão da sua caixa, que é gigante, de culpa, de julgamento, né? E você vai dando espaço para a sua caixinha da intimidade, que é a caixinha da fantasia, da criatividade, da ousadia. E da ousadia eu digo sempre porque você vai olhando algumas coisas que você vai dizendo, nunca pensei nisso. Mas por que não? Deixa eu pegar aqui, vamos botar aqui, que depois eu avalio. Então, assim, é muito importante que ela traz esse ponto dela não conseguir se soltar, digamos assim, já numa parte bem física mesmo, com o esposo, porque ela está presa ainda, né? Aqui, fisicamente e mentalmente, ela está presa. O corpo não vai soltar se ela não der permissão, né? Então, Sim. tem isso também. A gente falou sobre isso, né? E uma coisa que eu sempre lembro quando a gente fala sobre isso é a questão de acordar o nosso corpo, né, Cris? Eu acho que a gente precisa acordar o corpo, porque tudo aquilo que a gente está passando aqui, ele precisa se refletir aqui, né? Então, assim, muitas coisas que a gente tá vivendo aqui dentro, se a gente não sente aqui, de certa forma, aquilo não vai se concretizar, né? Porque eu não estou materializando aquilo, né, Cris? Muita coisa que acontece aqui na nossa cabeça, muitas vezes ela fica só na nossa cabeça. E quando a gente está falando em criatividade, por exemplo, dentro desse contexto que a gente está trazendo aqui, a gente está vendo alguma coisa, né? Ouvindo alguma coisa, está imaginando aqui dentro e o nosso corpo ele tem que sentir. Você fala muito, né, do sentir o coração batendo lá embaixo. Que eu acho que é isso, né, Cris? Assim, e daí trazendo dentro de um contexto aqui, assisti um vídeo ontem de uma psicanalista que eu gosto muito, Andrea Vermont, e ela falou sobre a questão da libido e do quanto a libido interfere em tudo o que a gente faz na nossa vida, porque você sempre fala isso, né, Cris? Que a gente tende a levar, eu, pelo menos assim, durante muito tempo, quando eu ouvia falar em libido, eu sempre associava uma coisa só. E agora, né, depois que eu te conheci, ouvindo o que você traz, e daí fui me interessando, e eu sempre estou indo buscar conhecimento aqui, né, de novo, né, para trazer mais repertório também para a minha vida, né, e para a nossa comunidade, mas como isso interfere na nossa vida em todos os sentidos, né, Cris? É um guarda-chuva enorme quando a gente fala em uma palavrinha, né, essa questão da libido. Então, como isso é importante, porque não tem como, né, Cris? Não tem como a gente falar assim para a pessoa que ela pode fazer X, Y, Z, porque ideias, ela poderia ter milhões de ideias do que ela poderia fazer com o marido dela, né? Só que se ela não sentir isso primeiro, se ela não materializar isso primeiro com ela não vai conseguir fazer.
né? E eu achei uma coisa bem legal ali na mensagem dela, Cris, que foi que ela trouxe a responsabilidade para ela, né? Tu viu que ela não terceirizou a responsabilidade para o marido, ela falou eu Sim. isso, eu aquilo. Eu achei muito legal, porque às vezes a gente fica só colocando a responsabilidade no outro, né? E ela puxou para ela. Eu fiz terapia, eu não consegui entrar nesse lugar ainda, eu preciso isso, eu quero aquilo. Eu achei muito legal, porque esse é o primeiro passo para a gente poder justamente pegar isso como uma responsabilidade nossa. Porque eu tenho certeza que se ela começar a fazer essa mudança nela, o marido dela vai perceber, sem ela dizer uma palavra, Uhum. sem ela precisar necessariamente falar para ele, vamos fazer XYZ, eu sou capaz de apostar, Cris, que se ela mudar isso nela, o marido dela vem junto, porque ele vai perceber. Ele vai perceber nas atitudes dela, na mudança dela, e esse movimento vai começar a acontecer entre os dois. Tu Com acredita certeza. nisso também? Sim, com certeza, porque o corpo ele fala, né? Então, assim, às vezes a gente acha que precisa ser dito algumas coisas e não precisa, né? Você sente e ele reflete, você sente, ele reflete, você sente, ele reflete, e reflete no ambiente, reflete como você trouxe, né? Reflete na energia das coisas que você coloca. E eu gosto muito de trazer esse tema, como você falou aí, sobre a libido, porque a gente ouve muito, né, quando a gente vai falar de libido, muitas mulheres, eu não tenho ninguém, então eu não quero falar sobre isso. Que pena. É a única expressão que eu tenho para dizer que pena. E aí a gente está vendo a mulher ali afogada em problemas, o trabalho sendo árduo, o trabalho profissional sendo árduo, a dificuldade de gerar conflitos, de gestar conflitos. E eu fico pensando, cara, se ela dissesse só sim para libido, no sentido eu quero entender todo o resto. E aí, óbvio, automaticamente as relações profissionais, pessoais e amorosas, elas vão fluindo. E a amorosa você dá o lugar que você quiser, porque às vezes o amor, ele não está relacionado só à questão sexual, né? Tá o amor de uma amizade, o prazer, ele não está relacionado só à questão sexual, está relacionado a você estar bem com o corpo de você, é você poder ter o prazer de ir para algum lugar, de você se beneficiar e, tipo, agora eu vou me levar para este lugar, eu vou patrocinar essa viagem para... E aí isso é sobre o prazer. E aí é muito triste quando a pessoa condiciona a falar ou até imaginar sobre isso, porque não tem ninguém. Eu simplesmente Uhum. faço os ombrinhos, eu e o Chaves, e digo que pena. E aí eu recuo, porque esse tipo de fala, para mim, é um escudo, né? E eu já entendi que essa mulher, ela tá no escudo da vida, e tudo bem, né? Um dia a vida vai cobrar isso caro dela, né? Então, assim, Ô, pra Cris, gente... Hum, desculpa, pode falar. Não, eu disse para a gente até não extrapolar muito o nosso tempinho, é que a gente pudesse olhar, né, com o depoimento dessa nossa donzela maravilhosa, sobre esse tema, né, sobre a nossa caixinha da intimidade, a nossa fantasia, a nossa ousadia, para as relações como um todo, não só para a questão relacionamento pessoal, sexual, porque a caixinha da criatividade e da intimidade, ela traz um benefício absurdo para a vida, né? E eu, Uhum. né, posso provar isso, Simone está provando disso também, então, assim, a vida começa a ser muito gentil com você, em vários pontos, certo? Ô, Cris, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei para ninguém. É muito louco, o que passou pela minha cabeça agora, mas olha só. Quando eu estava fazendo o tratamento do câncer, então eu fiquei mais ou menos um ano e meio, um ano, vamos colocar um ano assim, entre cirurgias e radioterapia, quimioterapia. Esse período todo eu estava em tratamento, então assim, eu estava num momento que é debilitante, né? É um momento que você tem altos e baixos ali durante a semana, vários momentos, mas olha só, foi um período da minha vida, Cris, um dos períodos em que eu mais me senti bem, mais me senti bonita e mais me senti amada, mesmo sem ter nenhum tipo de relação sexual. Olha que louco. Até porque
eu estava num momento ali que, assim, eu estava fazendo, né, o meu câncer foi de colo de útero, então eu estava fazendo radioterapia, a gente fica machucada, tem desconforto, um monte de coisa que acontece, né, as cirurgias e tal, mas isso não impediu que eu me sentisse bem. Olha só que louco, né? Eu estava Sim. me sentindo amada, eu estava me sentindo bem cuidada, eu estava me sentindo bonita. Eu tenho depois que eu tinha feito a segunda cirurgia, Cris, o meu filho tinha se formado no ensino no Fundamental 1, né? Então ele iria para o primeiro ano. E eu fui para a formatura dele. Eu estava com uma sonda, eu estava usando sonda de xixi, né? Eu Uhum. botei um vestido que eu tinha, bem assim, um vestido frente única, mas bem rodado embaixo. Eu escondi Uhum. a onda com uma cinta por baixo e fui na formatura dele. Ninguém dizia que eu estava daquele jeito. E eu fui na formatura e eu tenho uma foto linda com ele, Cris. É uma das fotos mais bonitas que eu tirei na vida, foi naquele momento. E eu estava com uma expressão boa, porque eu estava muito feliz de estar ali. E eu estava feliz de estar passando por aquilo, porque eu falava, não é que eu estava feliz de estar passando por aquele processo, mas cada vez que eu passava por uma coisa, era uma conquista, né? Deu certo mais isso, deu certo mais isso, e assim eu ia, né? Então, olha que louco, né, Cris? Não, como você sempre diz, não tem a ver, né? Quando a gente fala sobre isso, não tem a ver com a questão Uhum. sexual em si, né? A gente está falando de uma coisa muito maior do que isso, né? De uma coisa que tem uma importância e uma grandiosidade muito maior. Exato, não tem a ver. E aí, se tu for pegar essa foto, tu vai entender o que tu está falando aí. O corpo, ele reflete, né, relaxamento, o corpo reflete dopamina, o corpo reflete bem-estar. Então, é sobre isso. Então, assim, a gente precisa só ficar atenta, né? A esses momentos que a gente vai se colocando condicional, no sentido de ter alguém ou esperar algo, né? Mas o fato da gente estar aqui, da gente tomar a decisão, da gente poder movimentar o corpo e da gente ter a consciência de todo o bem ou todo o mal que faz para a gente alguma coisa, já é um nível de evolução enfim, de crescimento. Enfim, falamos muito e eu acho que esse tema ele vai trazer outras repercussões e outros depoimentos, e que bom. Eu quero convidar todos vocês que estão assistindo, né, esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube ou em qualquer outro canal, para que você também se sinta à vontade de compartilhar conosco tudo aquilo que vem fazendo sentido para você, tanto na vida pessoal quanto profissional, porque vai refletir, não tem jeito, e esse é bem legal esse impacto. E se você se sentir à vontade, também comenta, coloca seu depoimento aqui, se vocês também já se identificou com esse tema que a gente trouxe aqui. E a gente gostaria de convidar vocês a participar da nossa comunidade. A gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp. Esse grupo recebe de primeira mão alguns conteúdos, ou de forma exclusiva, alguns conteúdos que a gente não compartilha fora dali. E essa a gente tem uma troca muito interessante, como foi esse depoimento que gerou essa aulinha, esse conteúdo para hoje. Certo, Simone? Certo, Cris. Então, a gente vai encerrando por aqui, né? Eu acho que a gente pode fazer um pequeno resumo, né, Cris? Um breve resumo aí dos pontos que a gente trouxe, então, para que a gente consiga, talvez, sair dessa inércia, né? Dessa paralisação que talvez muitas de nós esteja vivendo nesse sentido, né? Então, eu tenho Vale Night agora, né? Os filhos cresceram, que é a situação de muitas mulheres. Os filhos cresceram, agora eles não dependem mais da gente, agora sobrou só o casal, né? O que a gente faz agora? Como é que a gente resgata tudo isso, né, Cris? Então, você consegue pontuar só ali 2 ou 3 questões que você acha que seriam as principais para a gente começar de tudo que a gente falou aqui? Sim, na verdade, 2 pontos importantes, né? Falando especificamente do casal. Tempo de qualidade, então, né? Tenha isso na sua agenda, um tempo de qualidade, um dia da semana, um horário, e tem que ser semanal, não pode ser aleatório. E a sua caixinha da intimidade. Crie a sua fantasia, potencialize o seu repertório, brinque com isso, né? É seu, para que quando você estiver nesse relacionamento, nesse tempo de qualidade, o corpo ele lembra sensorialmente, né? A memória sensorial. E ele vai trazer você para esse lugar de muita intimidade, muita conexão que você até desconhece,
desse poder que você tem. Então, seriam 3 pontos importantes: tempo de qualidade, caixinha da intimidade e essa memória sensorial que vai trazer os estímulos certos. E no fim das contas, né, mulheres, eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Se a gente começa a mudar, a gente começa a fazer um movimento com a gente, as pessoas à nossa volta vão percebendo, e no relacionamento é assim também. E digo isso de carteirinha porque eu vivi isso no final do meu relacionamento, quando eu comecei a fazer algumas mudanças, o meu ex-marido logo de cara percebeu. Ele falou, nossa, você está diferente, nossa, você fez isso, nossa, você... Porque ele sempre era muito de reparar nas coisas, e sem eu falar nada. Ele nem sabia o que eu estava fazendo, eu só fui fazendo. Eu fui fazendo o que eu achava que eu devia fazer, e ele rapidamente percebeu. Então, é isso, eu acredito cada vez mais nisso, que as nossas ações, elas têm um poder enorme. Então, façam por vocês, comecem, sem esperar nada do marido, da pessoa que está à volta, porque as pessoas vão se movimentar também. Exatamente. Então tá, encerramos por aqui, até um próximo episódio, curta, compartilha, comenta, que a gente agradece, e o mundo à sua volta também. Beijo, até a próxima. Beijo. Tchau.